né? Eu sou o Felipe Vioto, engenheiro de produto lá da Embrastec, e hoje a gente vai falar um pouquinho, como já adiantado ontem, acerca dos prejuízos causados ao não se utilizar das proteções em sistemas fotovoltaicos, né? Com foco na String Box CC. A gente sabe que ao longo do tempo surgiu-se algumas ideias de que não precisaria utilizar as proteções de forma externa ao inversor, porque isso poderia ser extinguido por conta da proteção integrada que o equipamento já possui, né? Hoje, ao longo da apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e do que pode ser prejudicial, né, para vocês integradores e para o cliente final também. E vamos trazer alguns aspectos normativos, técnicos e comerciais que embasam o argumento de que sim, é necessária a utilização da proteção de forma externa. Então, eu já começo a minha apresentação. Quem esteve presente ontem já acompanhou um pouquinho dessa imagem que está na tela, mas eu trago um estudo que foi feito lá na Alemanha em 2014, que é de extrema relevância porque a Alemanha, pessoal, é um dos países do mundo com menor quantidade de incidência de descargas atmosféricas. E mesmo assim, lá naquele local, nós temos 42% de todos os problemas causados em sistemas fotovoltaicos sendo provenientes de descarga atmosférica. Aqui no Brasil, nós não temos um estudo quantitativo voltado para esse mesmo assunto, porém, eu arrisco em dizer que certamente mais de 70% dos problemas que acontecem nos nossos sistemas hoje seriam causados aí por descargas atmosféricas. Além disso, eu tinha adiantado para vocês ontem sobre o site desenvolvido pelo INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o ELAT, com T mudo no final. Pelo ELAT, vocês conseguem puxar a quantidade de descargas atmosféricas que caem na região de vocês por quilômetro quadrado ao ano. Tá? Então, depois, para quem tiver curiosidade, é só jogar ELAT com T mudo no Google, puxar a região de atuação de vocês por cidade e ele trará quantos raios caem naquele local. Aqui em Belém do Pará é praticamente uma das maiores quantidades de raios que caem ao longo do ano. Nós temos aí 15 raios por quilômetro quadrado atingindo aqui a região de vocês. Só para vocês terem mais ou menos uma comparação, São Paulo, que é um local que já cai muito raio, praticamente o campeão lá do Sudeste, cai em 13 por quilômetro quadrado ao ano. Então vocês estão até acima desse patamar nosso, pelo menos lá do Sudeste. O que traz ainda mais uma preocupação voltado para sistemas que não contemplam a proteção externa. Além disso, eu costumo brincar um pouquinho logo na minha apresentação também, por quê, pessoal? É um tema, de certa forma, um pouquinho polêmico, e quando a gente começa a falar da parte financeira, eu vejo muita gente assustada na plateia, principalmente aqueles que sabem que tem um sistema que está lá sem proteção. Tá? Então, depois de falar de todos esses problemas que podem atingir o sistema fotovoltaico proveniente de uma descarga atmosférica, a gente sempre encontra esse tipo de frase que está aí na tela. Ah, não, Felipe, que isso, cara? Você está falando de proteção com string box aí, mas o meu inversor já tem proteção integrada. Eu não preciso colocar esse componente porque isso vai me ser um custo. Então, vamos entender um pouquinho agora se realmente a string box é um custo ou é um investimento. E lembrando, tá, pessoal? Fala assim, mas eu não sou vendedor. Eu sou da parte técnica e a gente vai ver aqui exclusivamente da necessidade da utilização. Convido todos vocês que estão aqui hoje a puxar. Nesse momento, eu peço muito que o rapaz ali da SAG não escute o que eu estou falando, que é uma fabricante de inversor, mas eu convido vocês aí a puxarem o termo de garantia dos inversores os quais vocês trabalham, tá? Está disponível na internet, qualquer marca de inversor você consegue encontrar facilmente. Puxem o termo de garantia e vão na parte que é denominada de exclusões da garantia. São todos os itens que, caso você tenha algum problema atingindo o sistema fotovoltaico, no caso o inversor em si, a fabricante não cobrirá isso como garantia, terá um custo. Reparem que esse daqui, inclusive, é um trecho de um dos maiores fabricantes, tá? Do documento de um dos maiores fabricantes a nível nacional. E o item 8 da exclusão de garantia me fala que motivos de força maior, como raios, por exemplo, ou sobretensão, não estarão enquadrados como garantia. Então, a partir disso, a gente já sabe que se o inversor que está instalado lá no meu cliente final tiver um problema por descarga atmosférica, isso não será enquadrado como garantia. Gerará um custo se der manutenção, e esse custo será ou do integrador ou do cliente final. Além disso, falando um pouquinho normativamente agora do porquê de utilizar proteções.
né? Não sei se todos conhecem, mas nós temos a norma específica para a instalação desse sistema fotovoltaico, que é a 16690, ela foi lançada em 2019. Do meu ponto de vista, já precisa de algumas revisões, mas ainda assim, ela embasa muito bem de um sistema fotovoltaico. Nesse item específico, que é o 4.3.3, nós temos a disposição da instalação de um arranjo fotovoltaico, como ele deve ser feito. Reparem que aqui na extrema direita de vocês, nós temos a UCP. A UCP é a unidade condicionadora de potência, nome técnico que a norma dá para o inversor fotovoltaico. Externo ao UCP, nós temos uma linha tracejada e dentro dela teremos os arranjos de módulos em si e ao centro a caixa de junção, ou string box, né, composta ali de dispositivos de proteção contra sobrecorrente, sobretensão e também um meio de seccionamento dos arranjos, né? Então reparem que a norma já me diz que a string box deve estar externa ao inversor, ou seja, em linha tracejada ao UCP. Então, isso fica muito claro quando a gente interpreta esse requisito normativo e o argumento de que eu posso ter a proteção integrada no inversor é de extrema importância, mas não me exime da utilização de uma proteção externa. Até para que nós possamos fazer a coordenação correta, né, dos DPS, conforme nós falamos ontem aqui, para quem teve a oportunidade de acompanhar a palestra que eu fiz ontem. Falando um pouquinho agora da Bíblia do eletricista, ou do técnico aí que trabalha com elétrica, enfim, a 5410 também tem um trecho que fala um pouquinho sobre a utilização de proteção integrada aos equipamentos eletroeletrônicos de forma geral, ou mesmo ao inversor fotovoltaico. Então, esse item me fala que quando eu tenho o DPS integrado no equipamento, eu tenho que ter demonstrado nele, ou muito próximo a ele, a informação de que esse DPS está lá dentro. Confesso para vocês que até brinco um pouquinho, agora que eu tô sem barba não parece tanto, mas há 5 anos, estou no setor aí há mais de 8 praticamente, já trabalhei em todas as esferas, desde a instalação, projeto, dimensionamento, e enquanto instalador e também enquanto atuante na área de pós-venda, eu nunca vi nenhum inversor que tivesse uma etiqueta demonstrando que as proteções estão integradas nele. E no quesito de instalação, nós como instaladores também não colocamos nenhuma informação voltada a isso. Tá? Então, não estamos atendendo de forma geral, enquanto fabricante de inversor ou enquanto instaladores, a um requisito normativo que já era previsto na 5410, que é uma norma de 2004. Falando um pouquinho agora da coordenação dos DPS, né, um assunto que eu dei uma abordagem ontem, mas que se faz valer muito na apresentação de hoje também. Quando nós temos um componente de proteção integrado ao equipamento, ele estaria nessa zona de proteção 3, ou seja, junto ao equipamento integrado ou muito próximo a ele. Então, quando eu tenho um dispositivo de proteção dentro do meu inversor, que seja efetivamente um DPS, a atuação dele em si é de um componente de classe 3. Né? Eu já tive a oportunidade também de desmontar alguns inversores, participando de um processo ali de assistência técnica, e de todos os que eu desmontei, que foram várias marcas, apenas 2 tinham DPS e DPS mesmo lá. A grande maioria vai ter um varistor, que é um componentezinho, praticamente um monitor de tensão, soldado na placa. Pessoal, o varistor soldado em placa não é DPS, ele não tem a mesma proteção e ele te tira um monte de fatores benéficos que o DPS te traz. Tá? Então, quando você tem só o varistor soldado em placa, na verdade o fabricante coloca isso no inversor para que atenda a um requisito normativo mínimo. Por quê? Inversores fotovoltaicos que trabalham até 1000 volts na entrada, aqui no Brasil, eles têm que ter uma suportabilidade de impulso a um surto de até 6000 volts. Então, o varistor está na placa de potência do inversor justamente para evitar que ele queime com uma tensão de até 6000 volts. Mas isso não exime que você utilize o DPS ali de forma externa e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Mas lembrando, na transição da zona externa para a entrada da edificação, coloca um DPS de classe 1. Da zona interna, no caso, que seria lá no padrão de entrada, até o ambiente interno em si da instalação, no caso o auditório que nós estamos aqui, no quadro externo ao auditório, teria um DPS de classe 2. E se eu tivesse um inversor fotovoltaico instalado aqui dentro em algum local, eu teria mais uma string box com DPS de classe 2 e dentro do inversor, aí sim, uma proteção a nível de classe 3. Essa seria a coordenação correta de DPS conforme requerido em norma, na 5419. Falando um pouquinho sobre segurança agora, tá, pessoal?
Para nós da Embrastec, a segurança é praticamente o nosso pilar fundamental, porque somos uma empresa que trabalha com o desenvolvimento de componentes de segurança. E por que eu trouxe a imagem de um layout de um quadro aqui montado sob demanda para cliente? Já adiantando para vocês antes, nós trabalhamos também com montagem sob demanda de quadros maiores. Tá? Geralmente vocês vão encontrar a níveis comerciais string box aí de até 6 entradas e 6 saídas. Lá na Embrastec, nós conseguimos montar de acordo com a demanda do seu projeto. Tivemos um box saindo com 40 entradas e 40 saídas já, que era praticamente um armário de proteção. E como que funciona essa metodologia? O cliente entra em contato conosco, informa qual ou quais os inversores que ele vai utilizar, qual módulo ele vai utilizar no arranjo, ou quais módulos, e quantos arranjos ele utilizará desses inversores. Baseado nisso, nós montamos um armário, um quadro de proteção, de acordo com a demanda dele, passamos esse layout para o cliente aprovar, e ele aprovando, nós confeccionamos, montamos e entregamos pronto com o projeto. Tá? Então é praticamente um apoio ou uma assessoria de engenharia que a Embrastec presta também a toda a rede de integradores. Mais do que vender string box a nível comercial, é entender a demanda do cliente e entregar para ele o projeto de proteção que ele precisa, de acordo com o projeto dele. Voltando agora no layout, reparem que o que vem dos módulos, ou seja, a entrada na string, está na chave seccionadora. Não está em borne e não está no DPS. Por que nós fazemos dessa forma? Geralmente vocês vão encontrar string box que a entrada fica depois da chave seccionadora. Geralmente ali, na verdade, antes da chave seccionadora, perdão. Geralmente ou no DPS ou num borne auxiliar. Quando você vai fazer uma manutenção preventiva, você não está desligando toda aquela string. Por quê? Suponhamos que a entrada seja no DPS e você tem um curto no DPS, que é algo que pode acontecer, um aspecto de falha ou mesmo falha de instalação. Quando você for trocar esse DPS, seja numa manutenção corretiva ou mesmo numa preventiva, você vai desligar a chave seccionadora, só que ela está depois do DPS. Se você tiver um curto nele, você tem um risco à vida do operador. Porque aquele componente em curto vai ter uma energia passando por ele em corrente contínua, e quem já teve a oportunidade de ver ou escutar algo parecido sabe que corrente contínua, uma vez que atingiu o operador, ela não solta. Ou ele vai morrer, infelizmente, ou se ele der muita sorte, ele vai sair bem sequelado. Aí eu falo porque eu já tive a oportunidade de ver alguns acidentes, infelizmente, tá no âmbito de instalador com corrente contínua, e, pessoal, é realmente muito feio, tá? Então, a segurança para a gente vem sempre em primeiro lugar, e por isso, desligando as chaves seccionadoras no aspecto construtivo dos nossos quadros, vocês tiram a alimentação do quadro inteiro. Podem fazer a manutenção tranquilos, que ali não estará passando energia. Além disso, as nossas chaves seccionadoras também têm um diferencial de mercado. Trabalhamos com chaves que aguentam até 40 amperes. Geralmente vocês vão encontrar chaves de 32 amperes aí a nível comercial na concorrência. Agora que a gente já falou praticamente tudo voltado para a questão de utilização de string box externa, já sabemos que se eu não utilizei e deu problema no inversor, eu não tenho garantia. Eu, como integrador, terei um custo, ou o meu cliente final terá um custo. E isso embasado em vários aspectos normativos e técnicos também. Vamos falar um pouquinho do ponto de vista comercial. Vamos trazer o que seria esse prejuízo em números, em valores financeiros. Então, tem alguém aqui que trabalha com projeto elétrico hoje? Se tiver, pode levantar a mão. Não vou chamar no palco, não. Legal, só para me embasar mais ou menos aqui. Para quem trabalha com projeto, já sabe se é o dia a dia, mas para quem não trabalha com projeto, nós vamos praticamente fazer o dimensionamento da geração de um sistema fotovoltaico aqui agora juntos. Tá? Então, eu trago um exercício prático que todos que estão acompanhando aqui no palco 2 farão comigo. Para isso, a gente vai considerar no exercício um inversor de 75 kW-pico, que é praticamente o limite aí da microgeração, instalado sem overload de potência. Tá? Então, seria com a potência nominal dele. Ele vai ter 75 kW-pico de módulos instalados junto a ele. Período de um mês útil, a gente vai considerar como 30 dias. E por que eu falo isso? Sempre tem alguém que fala, Felipe, mas e se o meu mês tiver 31? Eu falo, legal, considera 30 no exercício. Tá? Esse é um valor aí praticamente considerado a nível de mercado, pessoal.
HSP médio de 5, que seria o HSP. É praticamente o tempo de exposição do sistema fotovoltaico a uma plena condição da irradiação ali ao longo do dia. Tá? Seria praticamente o período de pico ali que o sistema fica exposto a essa condição ideal. Uma média nacional é considerada como sendo 5 horas ao longo do dia. Tá? Então a gente está considerando isso também no nosso exercício. Perda estimada de projeto eu estou colocando como 23%, que seria uma perda por cabeamento e um pequeno sombreamento parcial. Tá? Isso também é um valor considerado médio a nível nacional, mas a gente sabe que de região para região e de projeto para projeto, essa perda estimada também varia. E o custo médio do quilowatt-hora, esse daqui me espantou um pouquinho o custo de vocês aqui. A região aqui de Belém do Pará tem praticamente uma das energias mais caras do país. Tá? Hoje, lá no estado de São Paulo, está aproximadamente, se eu não me engano, 85 centavos, que é o valor que eu estou utilizando como média aqui no exercício. Mas eu fiquei sabendo que o de vocês está um pouquinho acima disso. Daqui é praticamente um argumento de venda melhor. A gente pode ter um problema ou um argumento de venda, depende de como interpreta aquela informação. Seguindo, então, a metodologia vai ser a seguinte. Vamos calcular primeiro qual a geração que esse sistema consegue me entregar e depois eu vou pegar essa geração e converter ela em dinheiro. Tá? Então, vamos pegar primeiro a potência pico do meu inversor, a potência pico do meu sistema em si, e vou multiplicar pelo período do mês útil, que é 30 dias. Após isso, eu aplico o meu HSP médio, que no exercício é de 5 horas por dia, e, por fim, eu aplico a minha perda de projeto de 23%. Isso me resulta numa geração média mensal que esse sistema consegue me entregar de 8.662,5 kWh. Então, agora eu já sei o quanto de energia que o meu sistema consegue me entregar. Suponhamos que esse inversor de 75 kWp recebeu pipoco de um raio lá dentro e eu não tinha string box instalada. Eu vou ter que tirar esse. Se eu der muita sorte, eu vou tirar o inversor da parede e vou conseguir mandar para manutenção. Porque geralmente, não sei se alguém aqui já viu um inversor atingido por raio, mas não sobra quase nada se não tiver string box. Mas se eu der sorte e queimar só o componente de proteção, eu vou tirar ele da parede ou da onde estiver instalado e vou mandar para garantia. Antes de trabalhar na Embrastec, pessoal, eu fui supervisor de pós-venda de uma grande franqueadora a nível nacional. E lá a gente trabalhava com várias marcas de inversores. E eu já tive a oportunidade de acionar a garantia de todas elas. A gente ficava lá em Ribeirão Preto, São Paulo, e vocês sabem que a maioria das manutenções ou assistências de inversores ficam dentro do estado de São Paulo, na Grande São Paulo. De Ribeirão para São Paulo, dá cerca ali de 4 horas de viagem. Mesmo assim, uma garantia que a gente acionava demorava cerca de 2 meses para ser concluída. O que a gente tinha que fazer? Ir ao cliente, fazer todos os testes que a fabricante faz, mandar o laudo de teste para eles. Eles tinham geralmente uma semana para validar esse laudo, autorizar a garantia, ia para o procedimento fiscal. Do procedimento fiscal tinha questão de aprovação de nota, retirada do inversor da parede, embalagem, mandava isso para São Paulo. Tinha manutenção com período geralmente variando aí entre 10 dias úteis de fabricante para fabricante. Voltava o equipamento, recomissionava, fazia o laudo e entregava para o cliente final. 2 meses demorava. Aqui em Belém do Pará, a gente tem um período estimado de trânsito de aproximadamente uns 7 dias úteis aí até lá em São Paulo. Então aqui para vocês é de 2 meses e meio a 3 meses para fazer um acionamento de garantia / conserto desses aqui. Mas no exercício eu estou considerando como 2 meses. Então a gente vai pegar o valor de geração do inversor e vou multiplicar pelo custo do quilowatt-hora, que é 85 centavos. Isso me resulta numa perda financeira de ausência de geração por mês de R$ 7.363,12. Então, nessa usina de 75, se eu tiver que tirar o inversor para mandar para um conserto, o meu cliente final perde R$ 7.300 por mês. Em 2 meses sem o inversor, ele vai perder R$ 14.700 aproximadamente. Isso só por geração. Eu não contabilizei visita de integrador, frete, manutenção, troca de placa de potência, retorno, recomissionamento, nada disso. Se a gente for considerar tudo isso, pessoal, vocês vão ver que compensa praticamente eu jogar esse inversor no lixo e comprar outro. Por quê? O custo hoje médio, fora do kit, de um inversor de 75 kWp é de R$ 31.100. Então, ao invés de entregar um componente semi-novo para o meu cliente final, compensa eu comprar um novo e entregar para ele. Tá? Além disso,
Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar também de alguma perícia técnica. Na perícia técnica, o perito vai estar extremamente atento a requisitos normativos. Não utilizando proteção externa ao inversor, nós já estamos transgredindo duas normas, conforme vimos aqui na minha apresentação. Então, você, como integrador, tem uma corresponsabilidade jurídica no prejuízo do meu cliente final. Você terá que dar um novo inversor para ele. Isso juridicamente falando. Tá? Então, é por isso que nós não podemos deixar de utilizar a string box de corrente contínua externa ao inversor. Ter a proteção integrada no equipamento é de extrema importância e isso é para cumprir um requisito normativo que a 5410 me pede. Mas isso não exime vocês de utilizarem a proteção externa. E quando acontecer o problema, a gente sabe que acontece, a responsabilidade também é de vocês. O meu cliente final ou o cliente final de vocês não sabe o que é uma string box e por que ele tem que utilizar. Cabe a nós convencermos ele dessa necessidade. Além disso, pessoal, como está finalizando meu tempo, só para fechar, como que a gente consegue, então, fazer a proteção do sistema fotovoltaico de forma completa e correta? Seguindo esse diagrama de instalação. Um outro ponto que é muito polêmico que o pessoal geralmente fala é: a norma me pede que quando eu tenho uma distância maior de 10 metros entre os módulos e a string box de corrente contínua que está próxima ao inversor, eu teria que instalar uma outra string box junto aos módulos. Eu sei que para sistema residencial isso é inviável, vocês não vão nem conseguir colocar uma string box no forro, por exemplo, porque não pode. Mas pensem comigo numa usina solo. Geralmente, usina solo, o abrigo nem sempre fica próximo do arranjo de módulos. Pega uma fazenda, por exemplo, você vai instalar muitas vezes o abrigo como sendo algum local que você já tem próximo à fazenda e os módulos vão estar distantes. Você trará esse cabeamento. Numa instalação dessa metodologia, coloquem a proteção nas duas vias. Por quê? Se cair um raio próximo a essa propriedade e atingir o cabeamento CC dos módulos no ponto central, ele tem duas opções para fazer o percorrimento. Ou ele vai sentido abrigo, ou ele vai sentido módulos. Se ele for sentido módulos, você não tem proteção naquele ponto específico da instalação e até drenar tudo para aterramento por conta da equipotensilização, você vai queimar de 2 a 3 fileiras de módulos no mínimo. Cada módulo hoje fora do kit vai estar cerca de R$ 1.200, R$ 1.300. Imagine queimar uns 30 módulos. Né? Qual é o tamanho do prejuízo do meu cliente final? Então, com isso, pessoal, não era para assustar ninguém, mas eu encerro minha apresentação. Na verdade, tinha mais coisa, mas eu estourei o tempo. Quem tiver dúvidas depois, passa no stand da Embrastec ali. A gente está com uma demonstração legal da máquina também, com a simulação de raio. Para quem já teve a oportunidade de ver ontem, sabe que é bem legal e dá para ver na prática o porquê de utilizar as proteções conforme requerido em norma. Pessoal, muito obrigado. Uma boa apresentação e bom dia de palestras para vocês.